Invocador Supremo Capítulo 132 As enormes feras espirituais elementais ilusórias formadas a partir das novas habilidades e auras de Gustavo combinadas em seu orbe da besta devastaram todo o campo de batalha enquanto aumentavam o poder de seu exército. Sem fazer nada além de ficar parado, Gustavo já estava dominando o campo de batalha. Esta era a verdadeira força de um summoner. E como o massacre continuou, o Rei Celestial não foi mais capaz de se conter. Ele queria lutar contra Gustavo e ver tudo o que podia fazer. Ele queria encurralá-lo e ver até onde poderia chegar. O nome do Rei Celestial era Atus Adon, parte da família Adon de Celestiais dentro do mundo celestial. Ele era o pai de muitos filhos, nenhum deles presente agora. Desde que ele nasceu que ele era visto como mais talentoso do que outros celestiais. Seus níveis de essência divina eram muito mais altos, e ele desenvolveu sua aura divina e outros poderes com a mesma rapidez. O poder que ele exalava de seu corpo era todo de alta qualidade também, e quando ele atingiu a maturidade, sua poderosa arma divina, a lança dourada do brilho divino, adquiriu vários poderes, sendo um deles a capacidade de abrir espaço e rachar. Ele abre. Vendo tal talento notável, os anciões celestiais deram-lhe o título de Rei Celestial, uma autoridade maior entre os celestiais, e ele recebeu um grande exército para comandar e nutrir para crescer forte. Celestiais, apesar de seu incrível poder, não se sentaram vagarosamente em seus mundos ricos em essência sem fazer nada. Eles treinaram seus poderes de corpos todos os dias, enquanto alcançavam os limites de seu mundo e conquistavam os impérios uns dos outros em imensas guerras de destruição maciça. No entanto, não importa quantas paisagens eles aniquilassem, seu mundo era tão rico em essência que tais paisagens seriam rapidamente moldadas em novos biomas, e novas bestas celestiais as ocupariam. Os celestiais não apenas lutam uns contra os outros, mas contra a natureza celestial em constante expansão de seu mundo, que possuía uma vontade que rejeitava sua existência. Usando seus poderes, os celestiais abriram um caminho através deste mundo insano de derramamento de sangue e monstros capazes de abalar céus e terras. Através de sua longa história, eles sempre devem ter supremacia não apenas um contra o outro, mas contra a natureza. No entanto, este dia terminou, quando as rachaduras no espaço surgiram e os mundos celestes de repente se tornarão mais fracos devido a isso. Os celestiais encontraram essa nova oportunidade de conquistar outros mundos, descobrindo que seu poder era muito maior do que a grande maioria dos outros mundos que visitaram e conquistaram. Parecia que eles nasceram em um nível de potência mundial naturalmente mais forte. Devido a essa imensa diferença de poder, os celestiais se consideravam uma raça superior, e conquistaram muitos mundos, massacrando impiedosamente qualquer coisa em seu caminho. Eles tiveram a alegria de abater as formiguinhas antes deles, algo que raramente poderiam fazer em seu caminho. Mundo original onde qualquer coisa que vagava na natureza era imensamente forte e levou muitos deles para derrubar. O Rei Celestial Aki havia lutado e conquistado uma dúzia de mundos com seu exército e havia chegado recentemente aqui, fazendo o mesmo de sempre. Ao longo de toda a sua vida, ele sentiu como se nunca tivesse sido capaz de exercer todo o seu poder, todo o seu potencial. No entanto, as coisas mudaram agora, muito. De todos os planetas cheios de fracotes, este foi o mais chato até agora. Gustavo mudou sua percepção completa desses seres mortais míseros que não podiam se comparar com a glória dos celestiais, mostrando seu incrível poder de ficar mais forte em tão pouco tempo. Ele dominou as ameaças antes de seu caminho e abateu centenas de bestas através de seu caminho para salvar sua casa, conseguindo destruir as poderosas naves dessas alienígenas e, finalmente, conseguindo aumentar o poder de suas tropas através de seus poderes misteriosos e coloridos. Poderia haver uma chance de que esses mortais fossem realmente mais fortes. Que eles poderiam ter a chance de crescer como Gustavo fez no final. Não importa o que ele pensasse, a realidade estava aqui. E Gustavo e seu exército de ex-entidades semelhantes a mortais estavam devastando os celestiais que mataram centenas, se não milhares de formigas, apenas alguns minutos atrás. Era como se estivessem pagando por todos os pecados que haviam cometido. O Rei Celestial se sentiu totalmente frustrado no fundo, sentindo que esses fracos não deveriam ter ousado vir lutar contra eles. No entanto, era obviamente muito mais do que isso. Além dessa frustração de uma espécie inferior tentando lutar contra ele, ele também se sentiu fascinado por isso. Ele queria ver até onde Gustavo poderia ir, até onde eram os limites e o crescimento de um mortal deste planeta.
O próprio mortal que estava lutando contra suas tropas e usando suas próprias tropas para massacrar as dele. Todos esses mortais ousando atacar e até matar celestiais. Que tipo de insanidade foi essa? Parecia que as moscas de repente se rebelaram contra os humanos e começaram a chutá-los socá-los até a morte. Essa é a única descrição de como essa coisa toda parecia louca. Bum! 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 As naves gigantes caíram no chão e explodiram, enquanto os celestiais eram abatidos um a um. Suas poderosas armas e poderes divinos eram assustadores e traziam grandes desafios, mas as tropas de Gustavo foram prevalecendo no final, ainda mais porque ele compartilhou até mesmo mais poder usando seus poderes como invocador e invocando poderosas bestas espirituais elementais para infundir em seus aliados para aumentar sua força, ou usando-os como distrações, ou mesmo como projéteis. O Rei Celestial se cobriu de sua aura divina enquanto invocava sua lança, a mesma que ele usou para abrir uma fenda no espaço aqui e entrar neste mundo com força. Esta lança era poderosa e emanava um brilho dourado, que parecia ainda superior à arma de Gustavo. É a hora. É a hora, terráqueo. Mostre-me. Mostre-me o quão forte sua raça de vermes pode realmente se tornar. Rugiu o Rei Celestial, sua aura divina emanava um brilho igual ao próprio sol, sacudindo os céus. Flash. Invocador Supremo capítulo 133. O Rei Celestial carregou todo o seu corpo com poder divino e voou para baixo como uma estrela cadente. O líder Slarkob dentro da nave-mãe ficou irritado ao ver o líder dos Celestiais atacar imprudentemente o inimigo sem um plano adequado. Espere, o que você está fazendo? Pare. Ele rugiu, mas o Rei Celestial não o ouviu, pois voou pelas nuvens e alcançou o exército de Gustavo em um instante. Flash. Venha. Rugiu o Rei Celestial, preparando sua aura de divindade e sua lança. Quando ele começou a movê-la, de repente gerando uma onda de energia dourada, disparando contra os aliados de Gustavo e os inimigos que estavam lutando. Se você não quer que eles morram, venha me enfrentar. Ele riu. Os olhos de Gustavo brilharam com uma luz vermelho carmesim enquanto seu corpo inteiro exalava uma aura explosiva de fogo divino. Em uma fração de segundo, ele alcançou a onda de energia divina disparada pelo Rei Celestial, enquanto desencadeava uma enxurrada de explosivos. Fogo divino. Eu estou aqui. Estrondo. 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 A onda de energia divina vinda do Rei Celestial começou a escurecer e se dissipar enquanto a enorme barragem de fogo divino explosivo a consumia. Parece que você tem coragem para alguém que estava sentado durante todo o Calvário. Riu o Rei Celestial. Gustavo apertou os olhos enquanto ele liberava as várias habilidades que ele possuía. Uma aura de lanças perfurantes emergiu, e então a aura de sua besta Aqui emanando de sua besta Orb, e então uma aura de 7 cores de sua Elemental Spirit Beast Aura, e por último, o poder de sua aura de fogo do Sol Divino também emergiu, convergindo em um clarão de várias cores, tão afiado quanto incontáveis lanças, e transbordando de energia espiritual. Várias bestas de todas as formas e tamanhos rugindo em torno de uma aura tão gigantesca. Esta era de Gustavo a culminação de todo o poder que ele acumulou até agora. Uma aura tão gloriosa e maravilhosa fez o Rei Celestial arregalar os olhos. Ele liberou toda a sua aura divina desde o início, enquanto levantava sua lança. Uma aura tão poderosa. Você é realmente apenas um mísero humano? Perguntou o Rei Celestial, piscando para Gustavo com tudo o que tinha. Lanças gigantescas feitas de luz dourada emergiram de sua aura e começaram a cair sobre Gustavo, enquanto os olhos de Gustavo brilhavam com luz. Sim, eu sou apenas um humilde terráqueo. Riu Gustavo, enquanto corria em direção ao Rei Celestial, convocando um exército de bestas espirituais feitas de sua aura fundida, colidindo contra as lanças do Rei Celestial feitas de aura dourada. Estrondo. 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 As várias explosões liberaram ondas de choque constantes por todo o céu, enquanto Kirene e todos os outros do exército de Gustavo olhavam para esta cena enquanto lutavam contra seus inimigos, que ainda havia alguns vivos. O mestre está dando o seu melhor. E então, temos que fazer tudo o que podemos. Rugiu Kirene, liderando o exército enquanto eles lutavam ainda mais agressivamente. Os números de celestiais e Slarkobs rapidamente começaram a diminuir. Gustavo percebeu isso enquanto sorria. Ele ainda estava aumentando o poder de todos com sua aura também. E agora que ele tinha que lutar contra o Rei Celestial, ele teria que gastar ainda mais mana. No entanto,
No estágio em que estava agora, ele era capaz de recuperar mana em ritmo acelerado, embora também houvesse outros fatores, como a capacidade de reabsorver mana através da energia que Gungnir tirava de seus inimigos e, além disso, suas roupas também tinham o poder de absorver a essência de inimigos próximos. O Rei Celestial rapidamente percebeu essa parte de sua essência divina. Ele pode absorver minha própria essência, pensou o Rei Celestial, descobrindo apenas um dos vários truques de Gustav. Outro deles foi uma luz brilhante acima da cabeça do Rei Celestial, que ele não podia ver, começou a desaparecer lentamente e tornar-se cada vez menos brilhante. Essa era a fortuna do Rei Celestial. Gustav começou imediatamente a sugar sua própria fortuna, absorvendo-a na sua. Este é um sortudo, eu mal posso arranhar sua fortuna um pouco. Isso é por causa de ser tão forte. Vou ter que usar tudo o que puder para matá-lo, pensou Gustav. Rangendo os dentes, de repente um projétil de aura em forma de punho saiu do Rei Celestial, colidindo com a sua barreira. Choque. A barreira que foi gerada automaticamente por seu equipamento era poderosa, que mesclava vários atributos e usava a essência absorvida do ambiente para ativar. No entanto, não era invencível. Choque. 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 Ora. Ora. Urra. O Rei Celestial rugiu ferozmente quando seus punhos de aura colidiram com a barreira de Gustav. Sua lança também se moveu em alta velocidade, criando uma combinação de poderosos ataques de chuva sobre a barreira de Gustav, quebrando-a, lentamente. Craque. Craque. Gustav sorriu ferozmente com este desafio. Ele tinha chegado longe em pouco tempo, o suficiente para lutar contra o rei desses malditos celestiais que mataram milhões em tão pouco tempo, aquele que ele viu no início que ele temia tanto que ficou rígido. Agora, ele tinha o que Gustav havia tentado várias das habilidades que ele possuía enquanto lutava contra o rei celestial, as habilidades que ele ganhou das bestas, ou mesmo as artes psionicas usando o ataque Mind Blast. No entanto, parecia inútil contra essa entidade monstruosa. Qualquer coisa abaixo do SSS Rank em termos de habilidades não tiveram efeito na pele e na aura defensiva de seu monstro. O que há de errado, terráqueo? Já está ficando cansado? Rugiu o Rei Celestial, enquanto apontava a palma da mão aberta para Gustav e desencadeou uma explosão de energia contra ele, parecendo um típico Kamehameha. Boom! Gustav cerrou os dentes ao receber o ataque de frente devido à sua intensidade. O Rei Celestial sorrindo diabolicamente quando começou a pensar que Gustav não era tanto quanto ele pensava originalmente. No entanto, flash. Choque. Do nada, um fator que o Rei Celestial havia esquecido completamente surgiu logo atrás dele, e enquanto ele menos esperava, Gungnir. A lança divina perfurou o peito do Rei Celestial, fazendo-o vomitar um bocado de sangue imediatamente. Bastardo. Gustav sorriu de volta para o Rei Celestial, pois o Rei Celestial sentiu uma ira total por ser jogado assim. Invocador Supremo capítulo 134. Quando a lança divina Gungnir de repente perfurou o Rei Celestial do nada, Gustav sorriu maliciosamente, enquanto ordenava que a lança girasse e girasse enquanto estava dentro do Rei Celestial, perfurando e abrindo ainda mais a ferida em seu peito. Ungag. O Rei Celestial gemeu de agonia, pois Gustav não teve piedade desse bastardo. Desculpe, mas eu não sou fã de lutas iniciais. Riu Gustav enquanto estendia sua aura e continuava a convocar um exército de bestas espirituais sobre o Rei Celestial, enquanto o Rei Celestial rugia de raiva, seus olhos ficando completamente vermelhos enquanto ele cerrava os dentes e agarrava Gungnir com a mão. Golpear. Ele usou toda a sua força para forçar Gungnir a sair de sua ferida mortal, enquanto ele liberava uma onda de aura divina e destruía várias das bestas espirituais invocadas que Gustav enviou para ele. Estrondo. 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 Gungnir tentou atacar o Rei Celestial mais uma vez, mas ele rapidamente conjurou um poderoso escudo divino sobre sua mão livre, sua segunda arma divina, que ele não estava usando porque os ataques de Gustav mal arranhavam antes. No entanto, esta maldita lança. Ao contrário da lança do Rei Celestial, Gungnir tinha uma mente própria e constantemente tentava empalá-lo a cada segundo. Cada vez que a ponta de Gungnir colidia contra ela. Choque. 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 Maldita lança. Quão forte é? Eu tinha esquecido completamente que ele tinha uma porque ele nem a estava usando. Mas certo.
Esta maldita arma pode atacar a própria. Tentei quebrá-la com meu punho, mas também parecia impossível. Como este mortal criou uma arma que pode rivalizar com as armas divinas que reis celestiais como eu podem materializar? Perguntou o rei celestial. Ele sentiu como se tivesse subestimado a astúcia de Gustavo. E aí? Sentindo-se sobrecarregado? Cansado, velho? Perguntou Gustavo enquanto ele continuava a conjurar exércitos de bestas espirituais. Qualquer uma das bestas que morreram deixou de fora sua essência residual, que Gustavo absorveu de volta. Ao mesmo tempo, Gustavo absorveu a imensa quantidade de fortuna do Rei Celestial, enquanto também absorvia sua essência através de suas características de equipamento. Foi uma batalha de atrito. Quem poderia durar mais? E parece que Gustavo levou vantagem nessa batalha. Ainda mais, quando ele olhou para a ferida que o Rei Celestial tinha em seu peito. Por que não está curando? Perguntou o Rei Celestial. Todos os celestiais possuíam incríveis habilidades de regeneração, iguais até mesmo aos vampiros. Mesmo que seus membros fossem cortados, novos cresceriam. Mesmo que seus corpos inteiros fossem cortados em pedaços, o que fosse deixado perto da cabeça cresceria novamente. A única maneira de matá-los era mirando em seu cérebro e explodindo em uma polpa. Mesmo assim, se você fosse descuidado e apenas danificasse a cabeça um pouco através de alguns buracos, mesmo aqueles buracos diretamente em seus cérebros voltariam a crescer. No entanto, isso era diferente. Algo estranho estava acontecendo. Porque a ferida do Rei Celestial ainda não cicatrizou. O que estava acontecendo? Como é possível que minha ferida não cicatrize? O Rei Celestial vomitou um bocado de sangue mais uma vez. A ferida foi terrível. Penetrou em sua espinha e perfurou seu esôfago e também seus pulmões. Seu coração também foi danificado, mas mal conseguiu não ser explodido. Mas isso tinha um motivo. Eu aposto que ele não percebe que meu Gungnir tinha a poderosa característica, feridas amaldiçoadas, poderosas. Dando-lhe a habilidade de infligir feridas amaldiçoadas que retardam drasticamente a regeneração natural. Ele ainda está recuperando sua ferida, mas em um ritmo incrivelmente lento. Pensou Gustavo enquanto seu sorriso se tornava ainda mais malicioso. Choque. Clash. Enquanto isso, Gungnir continuou a atacar o Rei Celestial, que se defendeu com seu escudo divino, enquanto usava sua lança divina para atacar o exército de bestas espirituais convocadas por Gustavo. Droga! Ele me pegou. Eu não posso atacar na frente porque esta lança está constantemente me atacando por trás, enquanto eu não posso atacar com minha lança porque eu tenho que usá-la para afastar as criaturas que ele convoca sem fim. Minha ferida está curando muito lentamente para algum tipo de maldição que sua lança pode infligir. Se eu continuar assim, certamente perecerei. Pensou o Rei Celestial. Ele não era tolo quando se tratava de batalha. Ele já havia realizado o plano de Gustavo e estava funcionando perfeitamente. Mas na batalha, sempre havia fatores que ninguém poderia prever corretamente, fatores que poderiam mudar a maré da guerra. Vou ter que usá-lo então. Mesmo que isso destrua minha vida. Riu o Rei Celestial, quando os olhos de Gustavo se arregalaram. De repente, a aura do Rei Celestial explodiu mais uma vez, pois ele sentiu que isso não era apenas a essência de seu corpo, mas de sua alma. Este era o poder da alma do talentoso Rei Celestial, o poder que até superava seu próprio corpo, que era tão grande que, se ele usasse em demasia, a energia de sua própria alma consumiria seu corpo e ele perderia a vida a cada minuto de uso. Gustavo notou que o poder do Rei Celestial começou a disparar como um louco. Era como se ele tivesse lançado algo que na verdade estava contendo seu verdadeiro poder com medo de danificar seu próprio corpo. O Rei Celestial rugiu como um leão monstruoso, quando uma onda de choque de aura divina foi desencadeada ao seu redor. As bestas espirituais foram destruídas em um instante, enquanto Gungnir foi levado para longe. Agora vamos ver quem dura mais. Rugiu o Rei Celestial, piscando para Gustavo com tudo que ele tinha. Gustavo cerrou os dentes enquanto se preparava para o impacto, gerando seu escudo e, em seguida, revestindo em várias camadas de sua aura, que ele moldou como lanças afiadas e perfurantes de sua aura de lança. Clash. O Rei Celestial e Gustavo entraram em confronto mais uma vez. Quem reinaria no final? Por favor,